Então, eu ainda sou a favor do aqui e agora. Não é? Eu nasci num determinado dia, nesta vida, e vou ter um tempo para ficar aqui e desempenhar o meu papelzinho nesse teatro aqui que nós estamos vivendo, não é? Teatro de verdade, não estou me referindo a papagaiada. Mas é uma representação. Então, vamos deixar as vidas passadas no passado. No passado. Se vier alguma memória, seja bem-vinda, não é? Isso. Mas eu nem acho que contribui muito, confunde muito. Confunde muito. Não é? E tem tantos fatores, né, que, implicados nisso, né? Personalidade, a psicologia da encarnação anterior, a história. Importante aqui o aqui e agora, o que ele está falando. Que teve, se foi homem, se foi mulher, se foi mais ou menos. Isso também varia. Né? Tudo. Então, aqui agora. Aqui agora, que é, o boleto vem nesse mês. Mas tem um aspecto, só para completar essa história da Blavatsky, que eu gostaria de ressaltar, sobretudo no momento histórico que nós estamos vivendo. Né? Eu falo muito desse aspecto dela nesse livro meu, Caminho da Solidariedade, Madame Blavatsky, que é o fato de ela ter sido uma das principais precursoras do que no mundo ocidental? Do feminismo. Exatamente. Isso. Não é? Ela, inclusive, ela foi para a Índia, ela diz isso. Por que ela foi para a Índia? Primeiro, tinham os gurus dela, que ela dizia encontrar e tudo, Kutumi, Moria, não sei o que, era quase tudo indiano. Ou pelo menos tibetano, daquela região. Mas ela foi para a Índia por uma razão principal. É porque ela achava que de todos os grandes sistemas culturais vivos que ainda existiam na face da Terra, né, as grandes culturas e civilizações, era na Índia que os valores do feminino, do grande feminino, ainda estavam vigentes, eram respeitados. Que valores são esses? O feminino é receptivo, né, por natureza. Então, era o acolhimento, era a capacidade de nutrir, dar o peito, tudo aquilo que a mãe tem. Não é? O amor incondicional, a solidariedade, a lealdade, tem uma série de valores, de atributos inerentes ao princípio feminino. E ela achava que a nossa civilização tinha partido por um caminho muito perigoso, porque era uma civilização muito voltada para a hipertrofia dos valores do masculino. Eu não estou falando aqui de homem e mulher, estou falando de masculino e feminino, não é exatamente a mesma coisa. Mas quais seriam, vou citar apenas alguns, os valores do princípio masculino? Coragem, força, valentia, honra, tá entendendo? Dignidade, não sei o quê, todas essas coisas que estão aí super consteladas no mundo de hoje que a gente está vivendo. Não é? Riqueza, tudo isso é do masculino. O feminino está interessado em outras coisas. O masculino está muito mais ligado ao ego e o feminino muito mais ligado à alma, não é? Segundo, inclusive, os psicólogos junguianos. E ela, quando se deu conta disso, ela disse, eu vou para a Índia, sim, porque temos que trabalhar esse movimento no resgate, trazer de volta para o Ocidente, sobretudo, né? Nós aqui,
todos esses atributos e valores do feminino. E ela não parou de trabalhar nesse sentido até o final da vida dela. E se a gente percebe na obra dela, tem muita insistência, né, nessas. Então, as feministas devem muito à senhora Helena Blavatsky, deveriam se interessar mais, estudar e pesquisar um pouco mais, porque é uma grande mãe do feminismo moderno, não é? Uhum. Dá trabalho, né? Mas dá trabalho pesquisar e estudar Blavatsky. A gente estava esses dias conversando, o Samuel me fez uma pergunta sobre quais obras mudaram a minha trajetória espiritual. E uma delas realmente foi a Doutrina Secreta. Quando tinha 18 anos, fui num sebo e o cara falou, eu não posso vender o volume 1, você vai ter que comprar todos os volumes. Aí eu falei, não, então vou ter que ir embora e me preparar, né? Eu voltei, comprei e a partir dali realmente mudou. Se a gente olhar a primeira metade do século XIX, na Europa principalmente, a Europa tinha saído da Idade Média, cara. Lá as fogueiras acabaram no século XVII, fogueira da Inquisição, por causa de caras como Newton, René Descartes, que trouxeram uma abordagem mais científica e as fogueiras deixaram de ter o poder temporal impulsionando-as. Então a Europa, século XVIII, XIX, caiu num materialismo, um positivismo que era uma reação contra até o período obscuro da Idade Média. Então, na primeira metade do século XIX, você notava uma coisa totalmente enfronhada somente na parte material. Na segunda metade do século XIX, me parece até que arquitetado pelo plano espiritual, alguns seres espirituais desceram e encaixaram para criar movimentos que abrissem isso. 1857, Allan Kardec, Livro dos Espíritos, na França. Blavatsky, Coronel Wolcott, Sociedade Teosófica, já na década de 1860, primeiro nos Estados Unidos, depois em Londres e depois em Ádia. Então você vê duas áreas, o espiritismo por um lado, a teosofia por outro lado, com parâmetros diferentes, mas qual é o pano de fundo de ambas? A noção da vida espiritual, imortalidade da consciência, e isso então abriu, né, frestas dentro do materialismo vigente que permitiria no século XX a abertura para temas espirituais que sem a teosofia e o espiritismo no século XIX, essas aberturas teriam demorado mais para acontecer. Então houve uma democratização do estudo espiritual que antes estava dentro de estruturas mais esotéricas, mais fechadas, e esse conhecimento ganhou público, já era a hora, e a Blavatsky tem grande importância nisso. Olha, só para você ter ideia, né? A gente ontem completou 133 anos de desencarne da Helena Blavatsky. Não. Então, e você falou de peça, tá uma peça em cartaz, agora saiu de São Paulo, vai ter em Salvador e no Rio de Janeiro, que o título da peça é Helena Blavatsky, A Voz do Silêncio, que é a Lúcia Helena Galvão que escreveu o texto da peça. A Lúcia Helena que é ótima, né, cara? Eu também sou fã dela. E uma coisa, ao longo dos anos todos aí de estudos espirituais, eu conheci algumas e ouvi falar uma meia dúzia de pessoas que dizia que tinha sido a Blavatsky reencarnado ou que era. Sabe? E aí, não tenho a menor ideia, cara. Eu só sei o seguinte, enquanto foi Helena Blavatsky, deixou um legado, agora, alegações de possíveis reencarnações, não vou entrar nesse mérito, que tudo é possível, como também é possível fabulação, personalismo e criar uma identidade e se ligar e achar que era. Tudo isso é possível, é claro. Eu só estou citando isso porque, de repente, alguém fala, mas alguém falou que foi a Helena Blavatsky. Conheci meia dúzia de pessoas diferentes e deve ter mais umas meia dúzia que eu não sei, que vem dizendo que era Blavatsky, só que não chega a 1/10 do que ela fazia e não me parece exatamente a mesma pessoa. E não tem... Autoproclamar, né? E autoproclamar, porque eu acredito que a Blavatsky jamais falaria isso, diria isso, porque ela sabe o problema que poderia causar, e pode ser até que esteja aí também, mas não me parece que é o caso. A pessoa não iria chegar... Pode-se notar por outras atitudes uma reencarnação gloriosa, não precisa chegar e vir a público. Você não precisa falar, ficar incensando a personalidade anterior que você foi. Você está numa nova vida, novo trabalho, vai lá, faz teu trabalho, seja José e Maria, vai.
vai tocando, não precisa ficar falando nada. O teu próprio trabalho já demonstra, Já diz, né? já diz a que veio. Lembre-se de deixar o seu like aqui nesse vídeo, de se inscrever nesse canal, e se você gostou desse corte, o episódio completo está aqui na descrição. E também se inscreve lá no nosso canal oficial, Filhos do Todo, para você acompanhar as outras entrevistas. Farrell Molina falando, um grande abraço.